Naqueles tempos, todos esperavam pela vinda de um Salvador. Talvez um guerreiro de batalha, briguento, marrento, com uma espada na mão. Mas naqueles tempos, à procura da fé, ele chegou. Chegou parecendo o Consolador. Ao invés do guerreiro, nos apaixonamos com aquele que parecia um cordeiro. E ele veio, ensinou a todos. Amor pelo pecador, fidelidade, integridade, compaixão. Mas não o aceitaram, pois pesado era escutar as suas palavras e se arrepender. Pela rejeição daqueles que eram seus, a cruz o esperava. Essa é a história daquele que nos amava. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, descansão, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo eu posso caminhar. Consolador, completamente em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu. Justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Crucifica-o! Crucifica-o! Era o que mais se escutava na multidão. Foi na semana da última ceia, quando chegou a agonia da cruz. Foi para o Getsemane, para o seu momento de oração. Mas ali, o traidor se revelou. Judas, com um beijo, o entregou em plena luz. Foi preso, julgado e humilhado, na presença de Caifás, Anás, Herodes e Pilatos. Mesmo sem encontrar culpa, o condenaram à morte, e morte de cruz. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada marteira, pelas feridas que afligiram o Senhor, posso ouvir o seu clamor. Eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória.
ungiram o Senhor. Posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Me Eis o caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eis o caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou Ali estava a morte, mas não qualquer morte. A morte sem razão, sem culpa, sem reação. Era o Cordeiro em forma de Adão. E um grito dele se escutou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Era o grito da dor, clamando ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Assim como o pecado entrou ao mundo através de um homem, assim Deus enviou seu Filho Jesus para resgatar aqueles que o aguardavam. Mas ali estava morto, e o seu povo chorou.
Obrigado, Jesus, depois da Convertidos, Nicodemos e José de Arimateia o sepultaram, e com uma rocha selaram aquilo que parecia o fim. Em dias de lágrimas, dor e sofrimento, um milagre estava por vir. As mulheres, ao chegarem ao túmulo, a rocha que o guardava não estava mais lá. Um susto! Onde está o corpo de Jesus? O maior milagre chegou, e os anjos falaram: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia.
Ah, liberdade é o que clama o prisioneiro. Ah, liberdade é o que busca o perdido. Ah, liberdade é o que encontra aquele que se rende a Jesus, o verdadeiro milagre. Podemos declarar a liberdade somente em Jesus, pois através da ressurreição é que fomos resgatados. Essa é a grande verdade. Tuas marcas eu trago em meu corpo, alto preço pagou por mim. Tuas chagas trouxeram cura, eu tudo posso em ti. O teu sangue anulou a sentença, tenho acesso ao trono do Pai. Já não há mais o que me separar, a glória habita em mim. Nada pode frustrar os teus planos, tudo que desejou pra mim. Me levanto na liberdade do meu Deus. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, Filho de Deus me libertou. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, o Filho de Deus me libertou. Sou livre, sou livre. Tuas marcas eu trago em meu corpo, alto preço pagou por mim. Tuas chagas trouxeram cura, eu tudo posso em ti, eu tudo posso em ti. O teu sangue anulou a sentença, tenho acesso ao trono do Pai. Já não há mais o que me separar, da glória habita em mim. Nada pode frustrar os teus planos, tudo que desejou pra mim. Me levanto na liberdade do meu Deus. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, o Filho de Deus me libertou. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, o Filho de Deus me libertou. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. E hoje celebramos a Páscoa em memória da última ceia do Senhor, a celebração da libertação do povo de Deus no Egito e da libertação do povo de Deus do pecado. Essa é uma história de amor real, aquele mesmo amor real que falamos no Natal, no seu nascimento. E este amor continuou até a sua morte e se perpetuou na sua ressurreição. E hoje nós podemos declarar este amor, sentir este amor. Por essa razão, nos rendemos a Jesus, o verdadeiro amor, o amor real. Vou contar uma história de amor real, de
Que privilégio para nós, como igreja, como povo de Deus, poder neste dia, neste domingo, participar da mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice, celebrando a morte e a vida de Deus em nossas vidas. Quando nós participamos deste momento, e hoje em especial, domingo de Páscoa, nós somos levados a pensar e a refletir por que, onde, quando tudo isso começou. Para nós como igreja é impossível não pensar e não nos lembrar do que Deus fez lá no passado. E a história é tão clara para nós, e foi lá neste passado, nesta história passada, que Deus disse que nós, o seu povo, deveríamos nós fazer isto para sempre. Mas em que circunstância isto aconteceu? O livro de Êxodo, que fala sobre a saída, sobre a libertação, sobre Deus conduzindo a vida de um povo, e Deus conduzindo um povo com um propósito: fazer este povo seu, mas fazer deste povo seu um povo livre. Diz a palavra que este povo de Deus lá no passado estava cativo, eles eram prisioneiros, eles foram por séculos aprisionados por uma outra nação, naquele cativeiro que chamamos e é conhecido como egípcio. Mas Deus então, vendo a aflição daquele povo, no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor então fala a Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e eu tomei a decisão de libertar o meu povo. O que eu acho maravilhoso e sempre acho lindo no que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina, é que Deus toma a iniciativa. Deus vê o gemido, Deus vê o clamor, Deus vê a súplica daquele povo gemendo debaixo do açoite egípcio, e Deus então toma a decisão, Deus toma a iniciativa de resgatar aquele povo. E aí então Deus começa a mostrar passo a passo, Deus começa a se revelar de uma forma libertadora àquele povo, Deus começa a se fazer conhecido daquele povo, Deus agora se revela àquele povo de uma outra forma, de uma outra maneira. E eu acho lindo esse processo de Deus. Quando eu penso em Páscoa, e a palavra Páscoa significa passar por cima, Deus estava fazendo algo, Deus passaria sobre aquele povo e sobre o Egito. Mas quando eu penso em Páscoa, eu consigo e eu começo a pensar, e sempre vem ao coração, isso está de uma forma muito clara para nós na Bíblia, a palavra do Senhor, o Senhor falando de passos, caminhos ou passos de um processo de libertação. Deus então envia as conhecidas pragas, e em cada uma destas pragas Deus estava punindo o Egito. E é interessante pensar que o povo de Deus estava inserido naquele contexto. E é interessante pensar que naquele contexto Deus estava punindo o Egito, mas o povo de Deus também vivenciou parte daqueles momentos difíceis naquela nação, até que um processo de libertação fosse completado. Mas é na última praga que Deus então manifesta o poder dele de uma forma clara. E é nesta última praga que Deus então tira o seu povo daquele cativeiro, de anos e anos e anos de escravidão. Mas algumas coisas me chamam muita atenção na palavra do Senhor. Quando no capítulo 12 Deus fala a Moisés: Moisés, zera o calendário. Era como se Deus estivesse dizendo isso. Zera o calendário. Este será o primeiro mês do ano. Deus estava dizendo: este será o ano zero, começando uma nova história. E o Senhor disse para Moisés: separa um cordeiro, macho perfeito, de 1 ano, e este será sacrificado.
E você vai pegar, Moisés, o sangue deste cordeiro, e você vai colocar na verga das portas. E eu então vou punir o Egito, e eu vou libertar o meu povo. Pensar em Páscoa é pensar num processo de libertação. É pensar na ação de Deus em nossa direção. Quando nós comemoramos e celebramos a Páscoa, ou quando com regularidade participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando de um processo de Deus na vida do seu povo, mas pensando no processo de Deus nas nossas vidas, enquanto povo de Deus, neste tempo em que nós estamos vivendo. Neste capítulo 12 de Êxodo, então, está tão claro para nós que o Senhor dá estas palavras a Moisés, e quando ele diz estas palavras a Moisés, o Senhor diz de uma forma tão clara, dizendo o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Era como se Deus estivesse dizendo algo assim: escute, vamos começar tudo de novo. Vamos começar no primeiro mês do ano, e tudo vai ser novo, e vamos contar uma história diferente agora na vida do meu povo. E o Senhor disse que toda a congregação do Senhor de Israel estavam ali reunidos, deveriam se reunir, mas algumas palavras me chamam muita atenção à luz deste texto. Quando no versículo de número 7 diz assim: tomarão o sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. E o Senhor então dá esta orientação ao seu povo. Algumas coisas me chamam mais a atenção neste texto. O fato de que aquele cordeiro deveria ser perfeito, tipificando Jesus. Há um outro fato que é irrefutável à luz da palavra de Deus, o fato de que o sacrifício deveria ser de sangue. Uma vez que haveria, ou que houve o sacrifício de sangue, alguém deveria morrer. Estava tipificado e representado ali a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguém precisava morrer, um inocente precisava morrer para que o pecado fosse expiado, para que o pecado fosse perdoado. E a Bíblia diz que então que este cordeiro foi sacrificado. Ele era perfeito, preparado para este propósito. Assim como Jesus também, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perfeito, que foi preparado e que se deu em resgate de nós. Mas há algumas palavras ainda neste texto de Êxodo que são tão interessantes pensar. Quando nós lemos o versículo 13 dizendo assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esta é uma outra palavra que me chama a atenção, porque quando o Senhor disse: sacrifica este cordeiro, pega o sangue e coloca-as nas vergas, nos umbrais das portas das casas, e o Senhor disse: eu vou passar, eu vou ver o sangue, esta marca do sangue. É interessante pensar que lá do lado de fora haveria, e como houve, juízo de Deus, mas do lado de dentro haveria e houve livramento de Deus. Hoje nós podemos pensar algo semelhante no contexto em que nós estamos vivendo, quando nós estamos como igreja guardados debaixo destas mãos abençoadoras. Nós temos sobre nós, na minha vida e na sua vida, a marca do sangue. Nós temos em nossas vidas a marca da cruz, a marca do sangue do Cordeiro de Deus. E eu acho tremendo, eu acho glorioso, porque isso não é apenas um fato histórico, mas isto é para nós, para a vida da igreja, uma realidade espiritual. Como foi lá no passado, é nos dias de hoje. E no versículo 14 deste texto, de Êxodo 12, diz ainda a palavra do Senhor: e este dia vos será memorial.
será memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E não é à toa que nós chegamos então nos dias de Jesus, quando Jesus, no livro de Lucas, a gente vai ver lá no capítulo 22, Jesus se assenta e ele come a última Páscoa com seus discípulos, e ele come, pega o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele em memorial, relembrando o que eu fiz por vocês. Depois Jesus pega o vinho e diz: olha, este é o meu sangue que é dado por vós. E Paulo então, agora lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele disse: olha, eu estou repetindo aquilo que o Senhor me ensinou a fazer, voltando em Êxodo, dizendo: olha, isso será por memorial eterno, vocês deverão fazer isso por todas as gerações. E hoje, aqui agora, eu e você, nós podemos tomar o pão e relembrar aquilo que o Senhor fez lá no Egito, pelo seu povo. Nós podemos pegar e tomar deste vinho e nos lembrar do que o Senhor fez lá no Egito, quando o sangue foi colocado como marca e como um sinal. E assim como lá no passado, eu e você, nós, a igreja nos nossos dias e por toda a eternidade, ela tem sobre si, sobre a sua vida, a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Então hoje, neste dia tão especial, tão significativo, nesse dia em que nós, e eu tenho certeza que você e cada um de nós, experimentou os passos da libertação. Eu e você, nós experimentamos o passo saindo do cativeiro até de fato nós experimentarmos uma vida de libertação e uma vida em Cristo Jesus. Nós podemos então comer do pão em memorial. Nós podemos beber do vinho em memorial. Então neste momento eu quero que nós pudéssemos juntos orar. Eu gostaria que nós pudéssemos dizer: Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos libertou. Eu te dou graça e nós te damos graças porque um dia estávamos cativos, aprisionados, como o teu povo lá no passado, mas foi preciso que alguém inocente morresse para que nós tivéssemos vida. E nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor morreu a nossa morte. O Senhor se deu em nosso lugar. Podemos orar juntos e assim vamos comer do pão e beber do vinho, celebrando a morte, a vida do Senhor. Podemos fazer isso juntos? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, nós bendizemos o Senhor, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor morreu a nossa morte. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez sacrifício em nosso lugar. E nós te damos graças, Pai, porque o Senhor entregou o teu Filho em resgate em nosso lugar. E hoje, Pai, nós podemos comer deste pão, beber deste cálice, relembrando a morte do Senhor. Nós podemos comer deste pão e relembrar do teu corpo que foi moído em nosso lugar. Nós podemos beber deste vinho e nos lembrar do teu sangue que foi derramado em nosso lugar. Senhor, a nossa gratidão, as nossas palavras não podem expressar a gratidão que vai em nossos corações pelo que o Senhor fez por nós. Portanto, neste dia, recebe a nossa adoração. E aqui agora, neste momento, a minha oração em favor de toda a tua igreja, onde quer que cada um agora esteja, em casa, em família, neste domingo de Páscoa, neste domingo que nós celebramos a ressurreição do Senhor, nós te louvamos e nós te bendizamos, Senhor, porque a morte não pôde detê-lo, o túmulo não pôde detê-lo, mas nós te louvamos porque o Senhor ressuscitou em glória e nós adoramos ao Senhor pelos teus grandes e gloriosos feitos. Deus, neste dia nós te bendizemos porque a morte foi vencida. Nós te louvamos e nós te bendizemos porque o pecado foi vencido.
Nós te louvamos e te bendizemos, porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E como diz a tua palavra, ó morte, onde está a tua vitória? Nós te louvamos porque a morte foi vencida. Nós te louvamos porque o Senhor triunfou sobre a morte. O Senhor triunfou sobre principados e potestades. E a tua palavra diz que o Senhor os expôs. Ó Deus, e por isso nós vencemos com o Senhor. E neste dia, Senhor, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós nos alegramos no Senhor, por poder comer deste pão e beber deste cálice, porque com isso estamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e que cada casa, cada família seja hoje plenamente abençoados pelo Senhor, que cada casa seja fortalecida, e assim como nós vimos, ó Deus, lá nos dias de Moisés, quando o Senhor disse, coloque o sangue, a marca do sangue nas umbrais das portas, das casas, o Senhor disse que do lado de fora viria juízo como veio, e do lado de dentro da casa dos teus filhos haveria bênção e livramento. Deus, que esta palavra se cumpra profeticamente nesses dias. Ó Deus, que as nossas casas sejam guardadas pelo Senhor, porque sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, nós temos a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos o corpo vivo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Então, como igreja, Senhor, nós pedimos que esta igreja, que cada casa, que cada família seja guardada em nome de Jesus. Seja guardado do mal, seja guardado, ó Deus, de todas as pragas, como foi nos dias de Moisés, nos dias ali no Egito, em que o Senhor estava libertando o seu povo, como de fato libertou, que nós, a igreja do Senhor, experimentemos também esta verdadeira libertação que há em Cristo Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por podermos participar da mesa do Senhor neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, tendo dado graças, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Eu gostaria que agora você pudesse, com a sua casa, com a sua família, pudesse tomar o pão e juntos pudessem participar, pudessem comer juntos. O Senhor disse: este é o meu corpo. E o Senhor disse: comei em memória de mim. Séculos, milênios após, nós então estamos obedecendo o que a palavra do Senhor nos ensinou. Sendo assim, comamos do pão em memorial, relembrando a morte do Senhor, em meu, em seu, em nosso lugar, em nome de Jesus. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: esta aliança no meu sangue, bebei dele em memória de mim. Mas o Senhor disse e falou a nós sobre uma nova aliança. É interessante nós pensarmos que quando Moisés colocou o sangue nos umbrais das portas, quando o cordeiro foi sacrificado, um cordeiro macho de 1 ano perfeito, tudo aquilo era símbolo, tudo aquilo era figura do que haveria de vir. Quando nós tomamos este cálice, nós não falamos mais de sombras, nós falamos daquilo que de fato aconteceu, nós falamos da verdade eterna, falamos de um sacrifício que foi definitivo, não mais um cordeiro ou um cabrito, mas agora um homem como eu e você,
um homem que se fez carne, como eu e você. Foi preciso que alguém como eu e você morresse, se sacrificasse, desse a sua vida como ele deu, para que nós pudéssemos ter a nossa vida e a nossa redenção assegurada. Sendo assim, nós bebemos deste vinho, deste cálice, não nos lembrando do cordeiro nos dias de Moisés, quando o povo estava sendo tirado e liberto do Egito, mas nós bebemos do sangue ou do cordeiro vivo de Deus, que é Jesus Cristo. Mas escute, não parou por aí. O sangue foi derramado, foi necessário, mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. E quando aquelas mulheres, no primeiro dia da semana, num domingo, como hoje, foram até o túmulo procurando ver o túmulo, perceberam que a pedra do túmulo estava removida, mas alguém estava à porta e perguntando: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? E a palavra do Senhor disse que elas puderam testemunhar que Jesus havia ressuscitado. Então nós não celebramos mais um Cristo que está no Calvário, nós não celebramos mais um Cristo que está dependurado num crucifixo, pelo contrário, nós celebramos um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Mas antes que ele morresse, e antes que ele fosse crucificado, antes que ele fosse sepultado, ele disse: bebam deste cálice em memória de mim. Mas depois de ter ressuscitado, ele comeu com seus discípulos, ele ceou com seus discípulos, ele celebrou com seus discípulos. E hoje nós fazemos em memorial, em alegria e vida. Vamos juntos tomar do cálice em nome do Senhor? Pai, obrigado pelo teu sangue. A tua palavra nos ensina e nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi preciso que o sangue de um inocente, o Senhor, fosse derramado para que os nossos pecados fossem purificados. Neste dia, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Nós te damos graças pelo teu grande amor revelado a nós, não apenas com palavras, mas com atitudes, com atos de justiça, atos de justificação. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, prova revelada, prova visível do teu grande amor revelado por nós. Recebe a nossa gratidão. E hoje, Pai, aqui nós pedimos que este amor possa inundar os nossos corações e que este amor se revele, se manifeste a todos quantos, ó Deus, estão em busca, estão à procura do Senhor. A todos aqueles que necessitam da tua graça e do teu amor, se revele a eles, Jesus, e que eles sejam plenamente e poderosamente abençoados. Seja a tua graça, a tua bênção e o teu favor sobre a vida da tua igreja, sobre todos quantos conosco participam deste culto, e onde quer que esta palavra alcance, seja o Senhor glorificado e estas vidas abençoadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado você e a sua casa, em nome de Jesus.